Eu vou contar um pouquinho para vocês, de forma bastante rápida, o que é que eu estou fazendo aqui falando de compliance. Eu sou advogada de formação criminalista, trabalho desde 1990 na área de direito penal empresarial. Em 2003, um grande escritório renomado em São Paulo, associado a um escritório internacional, me convidou justamente para abrir a área de direito penal empresarial, e que para mim era um desafio bastante grande. Eu, que sempre tinha trabalhado em pequenos escritórios, em boutiques de direito, tinha a oportunidade de desbravar um pouquinho desse mundo do escritório multidisciplinar, da possibilidade de conhecer o direito, não só nas demais áreas, como também conhecer um pouquinho do direito que se pratica fora do país. E lá fui eu iniciar esse grande desafio. Isso em 2003, no começo de 2003. Final de 2003, um primeiro grande caso de compliance anticorrupção caiu sobre os meus colos. Para vocês terem uma ideia, em 2003, esse escritório internacional, que tem uma associação com o escritório brasileiro, não tinha nenhum advogado de compliance, não tinha nenhum advogado de white-collar crime, nenhum criminalista empresarial. Eles só vieram a ter advogados dessa área 3 anos depois, em 2006, quando o movimento de compliance mundial passou a se tornar bastante importante para os Estados Unidos. Mas desde 2003, nós aqui no Brasil estávamos trabalhando com FCPA, que era um fantasma para mim naquela época. O que é FCPA? Uma legislação desse tamanho, bastante confusa, bastante diferente para quem está habituado com as leis brasileiras. E com um foco bastante estranho para quem é advogado aqui no Brasil. Porque você imagina o que os Estados Unidos têm. Por que eles acham que eles teriam algum tipo de jurisdição, de competência, para julgar e processar atos de corrupção praticados fora dos Estados Unidos? E, pois bem, foi esse o grande começo do mundo do compliance e de investigação corporativa, porque uma coisa não se afasta da outra. Vou fazer aqui um intervalo para contar para vocês um pouquinho do que a gente vai falar aqui. A ideia é tratar de corrupção, tratar de programas de compliance, entender o que é compliance, conversar um pouquinho sobre o cenário brasileiro, especialmente após a lei do ano passado, a nossa lei atual anticorrupção. Quais são as práticas empresariais, alguns casos, inclusive, que eu trouxe para exemplificar para vocês, e o que é a tal da investigação interna. Antes da gente começar a falar de compliance, compliance ainda é um bicho de 7 cabeças para muita gente. Se é para muita gente do direito, imaginem para as pessoas que estão fora do direito, para aquelas pessoas que trabalham no âmbito empresarial, mas que têm pouquíssimo ou nenhum conhecimento jurídico. Muitos advogados falavam, durante muitos anos, que falar de compliance é uma coisa muito fácil, saber compliance é uma coisa muito fácil. Porque o que é o compliance? O compliance é justamente agir em conformidade com a legislação, com as normas de um país onde você atua. E, obviamente, em se tratando de profissionais do direito, seja da área ambiental, seja da área tributária, falar de compliance é justamente respeitar cada uma das leis. Não é esse o compliance que a gente está falando aqui. Compliance é uma palavra de origem americana e acabou sendo adotada mundialmente para tratar especificamente de uma prática de fraude e anticorrupção. Fraude é espécie, anticorrupção é uma das possibilidades de fraude que são tratadas dentro desse compliance. Então, quando a gente fala de compliance, aqui o que a gente está dizendo? Estamos tratando especificamente de fraudes que acontecem dentro das corporações e de casos de corrupção que acontecem dentro dessas mesmas corporações. Eu trouxe aqui para vocês, para começar a falar de compliance, e antes disso só vou fazer uma pergunta. Alguém aqui trabalha com compliance? Nós temos algumas pessoas que têm experiência na área. Das outras que não levantaram as mãos, existe alguém aqui que tenha tido alguma experiência, algum contato, ainda que doutrinário, com compliance? Tá. Muito obrigada. Então, eu vou realmente voltar aqui, vou conversar um pouquinho, vamos tentar mostrar um pouco para vocês o que acontece, do que é, o que é o compliance, o que a gente está falando quando a gente fala de compliance, quando a gente fala de anticorrupção.
Os Estados Unidos têm uma legislação bastante antiga, que data de 1977. É uma legislação chamada FCPA, que ela justamente combate casos de corrupção fora de território americano, acontecidos no exterior. E esse aqui é um gráfico que é de bastante auxílio para as autoridades ao redor do mundo, que ele traz qual é o índice de percepção da corrupção nos diversos países do mundo. Vejam só, ele não traz o índice real de corrupção, e sim de percepção de corrupção. Esse gráfico é feito anualmente por uma organização internacional, que é a Transparência Internacional. Se os senhores tiverem interesse em obter mais informações, está fraquinho aqui, mas o site é www.transparency.org. E nesse site os senhores vão ter acesso a diversas informações bastante interessantes. Essa pesquisa é realizada, como eu disse, anualmente, com diversos empresários de diversos países ao redor do mundo. E as perguntas que são feitas são perguntas justamente nesse sentido. Como é o ambiente de negócios no seu país? Como você percebe a corrupção? Como você percebe o poder público frente ao combate da corrupção? Existe um questionário, esse questionário, inclusive, está no site, e essas perguntas são respondidas por esses empresários. E, com base nas respostas, é formulado esse gráfico que traz justamente qual é a percepção ao redor do mundo da corrupção. E aí a gente pode ver ali que o Brasil é um laranjinha, os países que têm uma percepção de corrupção maior estão numa cor escura, e os países que têm uma percepção de corrupção menor estão em cor mais clara. É uma organização não governamental, sem fins lucrativos, a Transparency International, mas é um gráfico que é utilizado pelas autoridades de combate à corrupção no mundo justamente para sancionar em penalidades acessórias as empresas que forem investigadas, condenadas ou que vierem a fazer um acordo com relação à corrupção. E daí a importância dele. Mais para frente, no próximo slide, a gente tem um ranking que vocês encontram no mesmo site, que vão conseguir assistir, vão conseguir ler com maior clareza, que é justamente a posição dos países no mundo dentro desse ranking. É muito difícil a gente comparar os rankings anteriores com o ranking atual, porque a cada ano que passa, novos países passam a integrar a pesquisa. Portanto, há uma diferença aí de degrau que dificulta um pouquinho a comparação. Mas eu vou dizer para os senhores que o Brasil melhorou um pouco nos últimos anos. Essa percepção de corrupção melhorou. Para que a gente possa entender um pouquinho o que é a corrupção e quais são as perdas dos países e das organizações, das empresas com relação à corrupção, imaginem que o Brasil perde anualmente entre 51 bilhões e 84 bilhões e meio de reais por ano, o que significa, muitas vezes, até 2,3% do PIB, e esse é o índice da Fiesp. Ou seja, as perdas são, de fato, vultosas. O caso Siemens, que é um caso que a gente chama de leading case, um caso de análise, um caso de estudo mundial, pela grandeza do caso, pela relevância do caso, levou 2 anos de investigação. A empresa se utilizou de 300 advogados e gastou 1,5 milhão de horas de trabalho, de billable hours, de horas cobradas de advogados para o cliente. A empresa só nos Estados gastou mais de 850 milhões em honorários de advogados nesses 2 anos de investigação. Gastou 100 milhões de dólares para preservar, buscar e armazenar um volume de 100 milhões de arquivos e pagou uma multa entre Estados Unidos e Alemanha de 1,800 bilhões de dólares. Esse é um exemplo do quanto vale pensar em compliance de maneira preventiva e não pensar em compliance de maneira reativa. E muito bem, então, o que é compliance? Da onde vem compliance e que lei existe no Brasil e no resto do mundo a respeito do compliance? As leis mais significativas hoje no mundo são a lei americana, que é o FCPA, mais recente, de 2010, a lei britânica, que é o UK Bribery Act,
A Alemanha também tem uma legislação bastante severa a respeito de corrupção. E o Brasil, mais recentemente, o ano passado, com a promulgação da nossa lei anticorrupção, que vem da necessidade do país trazer a responsabilidade de corrupção por atos de corrupção civil e administrativa para a pessoa jurídica por conta de um tratado que foi assinado com a OCDE. Pois bem, daí o que importa para a gente? Nós temos leis que tratam da corrupção no exterior, não apenas no Brasil, mas nos Estados Unidos e na Europa. Segundo ponto que é muito importante, as autoridades desses países conversam, elas mantêm reuniões periódicas para tratar dos casos que estão em andamento ao redor do mundo. Então, há, efetivamente, uma preocupação e uma colaboração internacional. Depois eu vou contar uns casos interessantes para vocês. Pois bem, o que é, então, o FCPA, que é a origem dessa preocupação do compliance, né, dessa necessidade de se investigar atos de corrupção? Em primeiro lugar, por que investigar atos de corrupção e diminuir sensivelmente a corrupção nos países é importante? E é importante para os países desenvolvidos. Porque os países desenvolvidos, num determinado momento, acabaram percebendo que eles estavam em desvantagem competitiva com empresas que atuavam em outros locais que eram muito corruptos. Então, entre atuar dentro de um ambiente de competição saudável e atuar num ambiente de competição onde empresas americanas não podiam cometer atos de corrupção, enquanto outras empresas locais e outras empresas de outras nacionalidades cometiam atos de corrupção, Estados Unidos optou por recrudescer as medidas de combate à corrupção justamente no exterior. E daí vem a legislação do FCPA, que, muito embora date de 77, só muito mais recentemente passou a ser aplicada pelos Estados Unidos. O FCPA é uma legislação bastante interessante. A gente não vai aqui entrar nos detalhes da legislação, mas a ideia do FCPA, ela vem, comparativamente, o exemplo que eu gosto de dar para vocês, é da mentalidade americana do caso do Al Capone. Todo mundo já ouviu falar de Al Capone, todo mundo sabe que Al Capone cometeu os maiores crimes, os crimes mais graves, durante todos os anos de sua vida nos Estados Unidos. Porém, ele só foi preso por sonegação fiscal, porque não havia prova, não havia evidência dos outros delitos que foram cometidos por ele. E o FCPA ele traz justamente essa mesma mentalidade do legislador americano. O legislador americano ele faz o FCPA dividido em 2 capítulos distintos. O primeiro capítulo é justamente o capítulo de livros e registros contábeis e controles internos. E o outro capítulo é o capítulo de atos de corrupção em si. Por que o legislador americano faz isso? É muito difícil pegar alguém corrompendo com o dinheiro na mala, com o dinheiro na cueca, nos casos que a gente viu mais recentemente no Brasil. São situações bastante excepcionais. De outro lado, quando nós estamos tratando de empresas que precisam ter contabilidade para que possam ter fluxo de dinheiro, ou seja, de empresas que não têm lugar para caixa 2, o dinheiro da propina vai estar escondido dentro de alguma conta contábil, seja de despesas promocionais, seja de pagamentos de consultores, seja de viagens, enfim, em algum local da contabilidade da empresa, uma despesa ilegal vai estar maquiada. Então, justamente essa é a sistemática da lei. Se eu não pego a empresa pagando a propina, eu vou encontrar a propina escondida dentro dos livros fiscais. E assim é que a gente tem essas 2 seções específicas do FCPA, sendo que, inclusive, as sanções para os registros contábeis que não são acurados são muito mais graves, são muito mais danosas à empresa do que as sanções específicas de corrupção. E aqui a gente tem, para ter uma ideia, olha, as sanções criminais nos dispositivos do FCPA de anticorrupção importam em $250 mil para indivíduos, ou 5 anos de prisão, e para as empresas de 2 milhões, de 2 mil. E nos dispositivos contábeis, esse valor aumenta consideravelmente.
Ali a gente está falando das sanções criminais, e embaixo das sanções cíveis. E esses valores não são valores por um ato continuado, são valores por infração. Então, imaginem vocês uma empresa que trabalhe com logística e faça desembaraços cotidianos nas alfândegas ao redor do mundo. Essas empresas podem, num determinado período, vamos supor, de um mês, pagar propina para liberar 50 cargas. Então, cada uma dessas sanções vai ser multiplicada por 50. Aqui a gente tem um panorama para entender quais são as maiores multas que foram aplicadas recentemente. Recentemente, a gente está tratando só de 2008 para cá, para as empresas nos Estados Unidos. Então, ali tem, só para o Departamento de Justiça americano, a gente tem 80 milhões da Siemens, Alcoa 384 milhões, sempre de dólares, a gente está falando aqui. Por exemplo, Technip, a gente tem 338 milhões, e era uma empresa francesa, não era uma empresa americana. E, enfim, daí se vê a grande preocupação de hoje em dia das empresas com relação à compliance. Na União Europeia também é considerado crime oferecer propina, em decorrência da convenção da OCDE. Na Alemanha, a gente também tem, como eu disse para vocês, uma legislação bastante severa. E a mais recente do Reino Unido é a mais grave de todas as legislações mundiais. Por que ela é a mais grave? Por dois motivos. Porque ela responsabiliza também a propina privada, ou seja, aquela que não envolve um funcionário público. A empresa que passa, por exemplo, a comprar de um fornecedor porque a pessoa do setor de compras está recebendo uma comissão, uma bola daquele fornecedor. Essa propina no mercado privado também é responsabilizada na Inglaterra. E, além disso, a Inglaterra ela responsabiliza a falha na prevenção. Se a empresa não tiver uma política eficiente de compliance e a empresa for pega num ato de corrupção, o simples fato dela ter falhado na prevenção vai acarretar sanções cíveis e criminais para as empresas. Daí, o que importa para a gente? Vejam só, a gente está num ambiente que a gente trata de legislação mundial, a gente trata de uma legislação que começou nos Estados Unidos e que está sendo repercutida em diversos outros países do mundo. Quem que pode responder por um caso de FCPA nos Estados Unidos? A lei traz ali quais são os requisitos, quais são as pessoas que são sujeitas ao FCPA. Em termos gerais, sem esgotar, são empresas que foram criadas sob leis americanas, são empresas que mantêm negócios nos Estados Unidos, ou podem ser empresas que simplesmente se utilizaram dos Estados Unidos como um caminho para o dinheiro. Uma empresa que nada tem a ver com os Estados Unidos pode ser responsabilizada pelo FCPA se ela utilizou, por exemplo, uma conta em Miami para endereçar, para encaminhar um valor de propina. Só que, de outro lado, os Estados Unidos também conseguem, por outros motivos que não jurídicos, responsabilizar empresas que não estariam, em tese, sujeitas ao FCPA. E aqui eu vou contar uma história para vocês. Há muitos anos, é uma história pública, há muitos anos, há uns 6 anos, eu não vou falar o nome da empresa, mas, se os senhores tiverem interesse, uma simples pesquisa vai trazer maiores detalhes sobre a história. Uma empresa de logística mundial responsável por fazer o trâmite de mercadorias, não só via aérea, como também via marítima ao redor do mundo. Uma empresa essa de origem europeia. Óbvio, ela tinha uma subsidiária nos Estados Unidos, assim como ela tinha subsidiária em diversos outros países do mundo. Mas a empresa não era uma empresa que era tipicamente uma pessoa sujeita ao FCPA. Pois bem, os Estados Unidos estavam investigando uma empresa bastante conhecida mundialmente também, do setor de óleo e gás, de petróleo. E descobriu que essa empresa de petróleo havia feito alguns desembaraços de mercadoria que não eram os mais ortodoxos, que havia sido pago propina, pago valores para autoridades alfandegárias ao redor do mundo para que esses desembaraços pudessem acontecer. E, nessa investigação, descobriu-se que esta empresa de petróleo valeu-se dos serviços da empresa europeia de logística.
Departamento de Justiça, vale um parênteses aqui, tá? A gente tem nos Estados Unidos 2 órgãos principais que são responsáveis pelas investigações de casos de corrupção. São eles a SEC, SEC, que corresponde à CVM brasileira, e o DOJ, que é o Departamento de Justiça americano, que equivale ao nosso Ministério Público. A SEC ela só pode investigar empresas que tenham ação em bolsa. E aquelas sanções que a gente viu para os dispositivos contábeis da legislação só se aplica também a empresas que comercializam as ações nas bolsas americanas. O Departamento de Justiça, por sua vez, pode investigar essas e todas as demais que não sejam de competência da SEC ou a nossa CVM aqui. Muito bem. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Departamento de Justiça americano intimou essa empresa europeia para que essa empresa se auto-investigasse, para que essa empresa fizesse um acordo e trouxesse aos Estados Unidos as provas necessárias de todos os atos de corrupção perpetrados por ela e por suas subsidiárias ao redor do mundo. E essa empresa europeia respondeu ao Departamento de Justiça: vocês não têm competência, vocês não têm jurisdição, a minha empresa não se subsume às leis americanas, eu não tenho nada a fazer aqui. O Departamento de Justiça, no dia seguinte, redigiu uma carta, uma carta endereçada a todos os clientes americanos da empresa de logística, dizendo o seguinte: vocês, empresas americanas, estão realizando negócios com uma empresa que não é idônea, com uma empresa que trabalha com condutas ilícitas e que vai ser objeto de uma investigação por corrupção dentro dos Estados Unidos. Não preciso dizer para os senhores que foi a maior chuva de telefonemas cancelando todo e qualquer negócio com a empresa de logística. A empresa de logística colocou o rabinho entre as pernas, 2 dias depois foi lá conversar com o Departamento de Justiça e se auto-investigou e chegou a um acordo também milionário com o Departamento de Justiça. Ou seja, se não é pela lei, é pelo poder econômico. Interessa aos Estados Unidos, especialmente, combater condutas anticompetitivas ao redor do mundo. É o fortalecimento das empresas americanas. É esse o objetivo maior dessa legislação anticorrupção. E daí para frente, eu acho que o grande desafio que nós, como advogados, vamos ter é justamente conseguir determinar quais são os países que são competentes para poder apurar uma conduta. Num caso, por exemplo, de corrupção de uma empresa alemã que tenha acontecido no Brasil, cujo dinheiro tenha tramitado para os Estados Unidos, qual é o país competente, se todos os 3 países têm legislação anticorrupção? Os Estados Unidos abrirá a mão da jurisdição deles, da competência que eles, em muitos casos, têm, em outros eles julgam ter? Hoje é muito difícil. Hoje a gente vê acordos sendo feitos nas diversas jurisdições, mas eu acredito que, num futuro não muito distante, o cenário vai ser bastante diferente, e aí as relações internacionais, o direito aplicado internacionalmente, vai ser primordial para, inclusive, determinar quais são aqueles países que efetivamente vão ter jurisdição para investigar e, especialmente, para punir essas empresas. Bom, voltando, então, um pouquinho ao FCPA. O FCPA ele tem como objetivo investigar, como eu disse para os senhores, casos de corrupção ou de contabilidade não acurada. Por quê? O objetivo justamente é verificar se houve algum tipo de intenção de corromper, de obter alguma vantagem indevida na consecução de um negócio. É essa a ideia que está por trás do FCPA. Hoje a gente tem um cenário onde negócios com alta margem de lucro são muito perigosos. E, especialmente, quando o tomador de decisões não é o pagador, que é o caso de funcionário público. Empresas que são hoje muito visadas pelas autoridades europeias e pelas autoridades americanas são especialmente empresas do setor de farmácia e equipamentos médicos e do setor de tecnologia da informação. De alguns anos para cá, o Departamento de Justiça resolveu ampliar um pouquinho os ramos de indústria que estão sendo investigados. Mas a ideia justamente é essa, é atacar setores que tenham muitos negócios com o governo. É começar pelo terreno mais fértil, por onde eles vão conseguir encontrar casos que sejam grandes casos de corrupção. Bom,
Há alguns anos, os Estados Unidos entendia que políticas de compliance bem montadas, contratos que incluíam cláusulas de auditoria, contratos que incluíam a manifestação expressa da parte de conhecimento da lei, da intenção de não corromper, do comprometimento em não corromper, eram, de alguma forma, uma prova de que a empresa havia tomado as medidas necessárias para combater atos de corrupção. Hoje não existe mais isso. Hoje é muito claro para as autoridades americanas e europeias que a empresa precisa ir muito além. Não basta simplesmente colocar no papel, não basta imaginar aqueles 3 macaquinhos, não enxergo, não escuto, não falo. Hoje em dia, a empresa tem que tomar ações positivas para se assegurar, dentro de todo o possível e praticamente do impossível, de que os seus empregados e os seus parceiros não estejam envolvidos em atos de corrupção. E a melhor forma de fazer isso hoje dentro de uma empresa é ter políticas bastante assertivas. Não é simplesmente ter um código de conduta, um código de ética, uma cláusula de auditoria, uma cláusula de não corrupção inserida dentro de um contrato. É ter certeza que todos os seus empregados estão bem treinados. É ter certeza que o presidente da empresa passa essa mesma ideia de transparência dentro dos negócios. Inclusive, até vou fazer aqui mais um parênteses para contar uma outra história para vocês. No caso da Siemens, que pagou esse 1,8 bilhão de multa, de dólares em multa, fora todos os gastos que eles tiveram com advogados, os Estados Unidos condenou a empresa às expensas dela a manter um ombudsman durante 2 anos, com liberdade para circular entre todas as subsidiárias do mundo, entrando na sala de todos os presidentes, abrindo gavetas, revisando documentos, revisando arquivos, porque as autoridades americanas queriam ter a certeza que a empresa estava, de fato, engajada numa política de compliance. É padrão das autoridades americanas, quando fazem esse tipo de controle, de auditoria, de acompanhamento, ir às empresas e perguntar para os empregados quantas vezes você ouviu o seu chefe falando sobre compliance, quantas vezes o presidente da empresa fez uma palestra entre os seus empregados dizendo qual era o ambiente de negócios que a empresa espera encontrar. Isso é muito interessante, porque quando a gente começa a trabalhar com muitas empresas, aliás, vou voltar um pouquinho, quando a gente vai fazer programas de compliance para empresas que nunca tiveram, a primeira manifestação dos empregados é no sentido de que, especialmente daqueles de setor de compras ou daqueles de setores de licitações públicas, olha, vocês estão simplesmente acabando com os meus negócios, porque o mercado opera dessa forma. Se eu não fizer isso, eu estou absolutamente fora dos negócios. E, na medida em que eles percebem que há um jeito certo de fazer, que ninguém está ali impedindo negócios, está ensinando a fazer de forma legal, e a empresa quer que eles façam de forma legal, ninguém está exigindo que eles atinjam metas de forma ilegal para receber bônus no final do ano, quando eles passam, então, a perceber que eles estão trabalhando numa empresa que se preocupa com um ambiente positivo de trabalho, transparente de trabalho, e que, mais do que isso, agindo dessa forma, eles não têm mais a responsabilidade pessoal deles por atos ilícitos, o ambiente por completo se modifica. E, passado um ano, as empresas voltam a fazer negócios e continuam a crescer. Se a gente olhar o histórico de todas aquelas empresas que a gente listou ali atrás, que pagaram milhões e milhões de dólares em multas para as autoridades americanas e europeias, elas tiveram uma queda muito grande no valor das ações no primeiro ano. Agora, as empresas que mostraram medidas assertivas, as empresas que mostraram que elas foram até o final, que elas fizeram a investigação, que elas assumiram seus atos, que elas se responsabilizaram por eles, que elas pagaram a multa e que, daí em diante, elas mudaram a forma de agir, tiveram aumento nos valores das ações no ano seguinte, além do valor da ação no início do caso. Por quê? Porque o acionista, o investidor, ele passa a sentir confiança naquele negócio. Ele sabe que ali ele tem um ambiente diferenciado de trabalho. Bom, o que é, então, um pagamento que pode ser considerado um pagamento corrupto, um pagamento ilegal para fins de... A gente está falando um pouquinho aqui de FCPA, mas isso não muda nas diversas legislações do mundo. Tá? Isso se repete em todas elas. Comissões, pagamentos por consultoria, despesas com entretenimentos e viagens, direitos de propriedade em joint ventures,
ajudas de custo excessivas, presentes, doações a instituições beneficentes dirigidas por funcionário público, pagamentos de funcionário do governo para comparecimento a seminários educacionais e formas menos óbvias. Equipamentos da empresa, ofertas de emprego, enfim. Não importa o valor, importa a intenção do benefício ou do pagamento. Pois bem, de uma forma geral, quando hoje nós olhamos, por exemplo, para a indústria farmacêutica, fica bastante clara a revolução que essas empresas sofreram. Nós estamos falando, por exemplo, de empresas que há anos pagavam para que médicos prescrevessem determinados medicamentos para os seus pacientes. Estamos falando de uma indústria que pagava médicos para que eles comparecessem em diversos seminários educacionais ao redor do mundo, para que esses médicos fizessem uma propaganda positiva dos produtos fabricados. Médicos esses que, ainda que não sejam, vejam só, ainda que não tenham nenhum vínculo com o poder público, agiam de uma forma não desinteressada. Eles fariam a publicidade daqueles medicamentos em decorrência de uma vantagem que eles estavam auferindo da empresa. Agora, imaginem os senhores, quando a gente está tratando de um médico que, além de ser um médico privado, ele é um professor do Hospital das Clínicas, ele é um professor da Faculdade de Direito de Medicina, ele também é funcionário público. Então, houve realmente uma mudança completamente grande na maneira das grandes indústrias farmacêuticas de agir. Outra empresa que vem mudando, outro tipo de indústria que vem mudando bastante a forma de negócios, são justamente as empresas de tecnologia da informação, especialmente aquelas que fornecem para o governo. Hoje é muito difícil ter uma empresa de tecnologia da informação que não forneça para o governo, que não forneça equipamento para o governo, que não forneça software para o governo. Essas empresas elas costumam trabalhar com uma estrutura de distribuição e de revenda. É muito difícil que as próprias empresas façam negócio direto, licitem diretamente com o poder público. Muito bem, na medida em que essas empresas privilegiam um distribuidor ou um revendedor, porque foi aquele distribuidor ou aquele revendedor que obteve a oportunidade de negócio com a agência pública, e como que a empresa vai privilegiar? Dando uma margem de desconto muito maior, ela também possibilita que esse mesmo revendedor ou distribuidor embuta no seu preço um colchão, um valor que pode ser usado para pagamento de propina. Então, as empresas também têm reformulado completamente o seu sistema de comissionamento para trazer cada vez mais requisitos objetivos para a margem de desconto que é oferecida para a sua cadeia de revenda e de distribuição. Tudo que é subjetivo passa a ser visto de uma forma muito mais cautelosa e tem que ser muito melhor explicada, porque se houver um caso de corrupção lá na frente, a empresa tem que ter certeza que ela atendeu todos os parâmetros internos no fornecimento desses descontos. Despesas de viagens, de entretenimento, não são permitidas pelo FCPA, a não ser que elas sejam dadas em algumas circunstâncias muito específicas. E também não são no Brasil. Embora a gente não tenha uma legislação específica que trate de brindes, de presentes, de despesas promocionais, de despesas de viagem, existem 2 códigos de conduta na administração federal. Eles são bastante interessantes. Um deles é o Código de Conduta da Alta Administração Federal, e o outro é o Código de Conduta da Vice-Presidência do Brasil. Ele não está aqui no slide, mas os 2 estão no site da Transparência do governo federal, de uma maneira bastante didática, com perguntas e respostas. Embora não seja uma lei, o que a gente usa? A gente traz esses códigos de conduta como sendo parâmetros, como sendo um guia do que pode ser feito pelas empresas nossos clientes. Por quê? Se a administração pública ela tem limites para receber presentes, ela tem limite para receber valores, de outro lado, não é a empresa privada preocupada com a responsabilidade da legislação anticorrupção que vai ultrapassar esses valores. Então, esses são também 2 pontos que são bastante importantes para o Brasil, embora não sejam leis,
mas para a gente ter sempre em mente o que a empresa pode e o que ela não pode fazer. E esses códigos de conduta são bastante restritivos. É até bastante interessante, porque, para mim, a gente não precisaria ter 2 códigos de conduta da administração federal, um da vice-presidência e um da alta administração federal, até porque, como um código de conduta e não como uma lei, eles se aplicam àqueles funcionários a que eles se destinam. Ou seja, em tese, a presidência da República está livre desse código de conduta, assim como o governo de São Paulo ou o governo do Rio Grande do Sul, em homenagem ao meu colega aqui de Porto Alegre, também estariam livres. Mas, na verdade, como eu disse para vocês, é um guia. E se é um guia que tem que ser adotado pela alta conduta, pela alta administração federal, para a gente ficar evidente que ele tem que se ramificar e ser aplicado por toda e qualquer administração no Brasil. Como eu disse, ainda que não seja lei, ainda que a não aplicação, a não observância dessas regras, por si só, não possa corresponder a um ato de corrupção ou a um crime de corrupção, infração administrativa, civil ou penal. Mas é um bom ponto de começo aqui, quando a gente quer tratar de programas de compliance, de elaboração de código de ética. Outros pontos que são sempre de preocupação quando a gente trata de compliance, como eu disse para vocês, patrocínio de profissionais em congresso, brindes, entretenimento e hospitalidade. Aliás, o Código de Conduta da Alta Administração diz que funcionário público só pode receber brindes de, no máximo, até R$100, uma vez por ano, e desde que em ocasiões festivas, como Natal, Páscoa, alguma ocasião que possa propiciar a entrega de um brinde. Doações de produtos, contribuições beneficentes, descontos em produtos ou serviços, pagamentos de incentivos, atividades promocionais em geral, e, para o FCPA, contribuição a partir do político. A única defesa cabível para os Estados Unidos que eu já vi, em casos de doações políticas, foi num caso específico de uma doação política que foi feita em conformidade com a legislação do Tribunal Eleitoral Brasileiro e que foi devidamente declarada pelo pagador e pelo político que recebeu. Porque, caso contrário, doações, ainda que estejam dentro daquele parâmetro legal, são bastante difíceis de serem defendidas fora do Brasil. Falta um pouquinho só, Rodrigo, deixa eu ver só. Tá. Eu queria falar um pouquinho só sobre doações de produto. Pode parecer, às vezes, menos complicado fazer uma doação para um órgão público, porque, afinal de contas, a empresa privada está doando para um órgão público e não para uma pessoa em si. Mas é complicado doar. Por que é complicado doar? É complicado doar especialmente porque não cabe à parte privada escolher qual é a agência pública que vai ser a receptora daquele benefício. Trocando em miúdos, se eu moro no Itaim e eu resolvi que o meu bairro é inseguro e eu quero doar 15 viaturas para o 15º Distrito Policial, eu não posso fazer isso. Eu posso doar para a Secretaria de Segurança Pública e cabe ao Estado distribuir essas 15 viaturas nos distritos que precisam mais, que têm maior necessidade. Princípio básico do direito público, ou seja, até uma doação que possa parecer desinteressada, ela, para finalidade de legislação anticorrupção no Brasil e fora do Brasil, é importante. Lembrando o seguinte, que quando a gente fala de legislação do Brasil, a gente não está falando só da lei anticorrupção do ano passado. A gente também fala de improbidade administrativa e de outras legislações afetas ao direito público e que tem todos aqueles princípios de direito público balizadores da legislação, de moralidade, de probidade, etc. Empresas terceiras, agentes terceiros. Posso eu usar um escritório de advocacia para fazer um pagamento indevido e dizer que, olha, se o escritório fez, foi por conta e risco dele, eu nunca soube? Não, não pode. Como eu disse para vocês no começo, hoje não é mais necessário simplesmente ter um papel. Hoje é necessário que a empresa tenha certeza que aquele valor não está sendo usado indevidamente. É óbvio que, em alguns casos, o controle do dinheiro foge ao alcance da empresa, mas a empresa tem que estar muito atenta a sinais que possam indicar
um uso indevido dos valores de honorários, dos valores de honorários de advogados, de consultores. Por exemplo, há empresas hoje, americanas e europeias, que se recusam terminantemente a fazer qualquer contrato de honorários com êxito, porque o êxito pode significar um pagamento, não um pagamento indevido, mas um pagamento dúbio. E o pagamento dúbio é o suficiente para a empresa não realizar o negócio. Casos de advogados tributaristas que sempre tiveram como uso e costume cobrar porcentagens da economia da empresa também têm sido muito discutidos pelas empresas americanas e europeias que têm políticas de compliance sérias e eficientes. Agentes distribuidores, despachantes, membros de família, terceiros, enfim, é sempre uma infinidade de pessoas que podem ser usadas para algum pagamento indevido. E a empresa tem que estar preocupada com todas elas. Hoje, uma empresa, não sei se os senhores, no exercício da advocacia, nos escritórios, os senhores já tiveram essa experiência. É muito comum a um cliente, uma empresa multinacional, principalmente, contratar e encaminhar um relatório, uma série de formulários que têm que ser preenchidos pelo escritório de advocacia, que incluem, inclusive, a nominação de todo e qualquer membro da sua família que exerça algum cargo público. Ou seja, eles precisam ter certeza de que eles estão mantendo serviços com pessoas idôneas e, se houver algum funcionário público, para que aquilo seja do conhecimento prévio da empresa, para que eles também possam se defender futuramente de alguma alegação indevida. Bom, falando ainda um pouquinho de corrupção, e aí eu quero entrar já num outro ponto com vocês. A legislação brasileira ela tem um conceito de funcionário público bastante amplo e muito mais amplo que a legislação americana e que a legislação europeia. Qual é o conceito que se usa de funcionário público no Brasil? O conceito de funcionário público no Brasil é o conceito que vem do Código Penal, ou seja, não é só funcionário público aquele que é concursado, mas também aquele que exerce função típica da administração pública, seja ela permanente ou temporária, seja ela remunerada ou não remunerada. Aliás, essa é uma dúvida que surgiu num seminário que nós estivemos outro dia. Houve um questionamento de um dos advogados da plateia, justamente nesse sentido. A nova legislação anticorrupção, ela não diz qual é a definição de funcionário público, se é do Código Penal ou se é aquela advinda do direito civil. E a gente entende que, sim, é sempre a mais ampla, é aquela que advém do Código Penal. Agora, para fins de legislação no exterior, é sempre a mais ampla e a mais abrangente. Se o funcionário do aeroporto que checa o nosso passaporte na saída, hipoteticamente, não for considerado funcionário público nos Estados Unidos, como aqui ele é, porque ele exerce função típica da administração pública, se houver um ato de corrupção com um funcionário, e for caso que reflita no FCPA, será entendido os Estados Unidos com jurisdição nesse caso. Vamos passar. Rapidamente, então, deixa eu fazer uma conclusão. A gente falou aqui bastante de FCPA, o que é o FCPA, lógico que de uma maneira superficial, mas para entender qual é a responsabilidade que o FCPA traz, quais são os dois capítulos da legislação, responsabilidade criminal para a pessoa física, para a pessoa jurídica, responsabilidade civil para a pessoa física e para a pessoa jurídica, possibilidade de Departamento de Justiça americano investigar, possibilidade da SEC, da CVM americana, investigar. E aí eu queria entrar na necessidade da atenção ao que se chama de red flag. O que é uma red flag? É uma bandeirinha vermelha mesmo. Ou seja, quando uma empresa está tratando de programa de compliance, o que se tem que fazer? Em primeiro lugar, vamos identificar o risco. E a gente não pode esquecer, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que a legislação brasileira ela traz uma atenuante para as empresas que tenham um bom programa de compliance. Mas ela não diz o que é um bom programa de compliance. Então, acho que o ponto de partida aqui é sempre lembrar
que programa de compliance não existe pronto, não existe na caixinha fechada. Copiar da internet código de conduta, copiar da internet política interna de tecnologia da informação, de propriedade da informação, de investigação interna, não funciona. Por que não funciona? Não funciona pelo seguinte: em primeiro lugar, você tem que ter certeza que você cobriu as áreas de risco daquela empresa. Em segundo lugar, você não precisa extrapolar as áreas de risco daquela empresa, porque senão você traz àquela empresa a obrigação de fazer mais compliance do que ela precisa. E, fazendo mais compliance do que ela precisa, muitas vezes ela não vai conseguir. Ela não vai ter braço, ela não vai ter capacidade. Se acontecer um caso de infração, de corrupção, numa empresa que tem políticas, mas não colocou as políticas em prática, é muito mais grave do que simplesmente usar um bom programa de compliance para falar, olha, eu tenho uma atenuante. Então, essa questão da atenuante é bastante relativa e é relativa por outros motivos também. Mas, enfim, ali a gente traz algumas red flags que são usadas normalmente pelas empresas. Olha, eu vou fazer um pagamento fora do Brasil. Eu estou aqui contratando produtos com a Venezuela. Ótimo, todo mundo sabe que nenhum venezuelano quer receber dinheiro na Venezuela, porque eles têm o risco de, no dia seguinte, não ter um tostão na conta e ter todos os valores apreendidos pelo governo. O que fazer para resolver essa situação? É comum que empresas venezuelanas peçam, então, para os seus parceiros brasileiros que façam esses pagamentos, por exemplo, em Miami ou em outro território estrangeiro. Eu, como empresa, posso fazer? Do ponto de vista de compliance, não. Eu não sei para quem esse dinheiro está indo. Eu não sei quem é o dono dessa conta, quem é o beneficiário dessa conta. Eu não sei se atrás de uma pessoa jurídica com conta numa ilha, nas Ilhas Virgens Britânicas, não tem o filho de um funcionário público do outro país. Ou seja, essa análise toda é o que as empresas chamam hoje em dia de due diligence. Elas precisam investigar efetivamente quais são os seus parceiros de negócio. Lembrando que, se houver fumaça, certamente há fogo. Então, não imaginem, não pensem que a gente não vai... Olha, finge que não viu, porque no papel está tudo certinho. Não funciona mais dessa forma. Então, sempre está atento a todas as red flags. Superfaturamento de produtos, faturamento em duplicidade, transações em dinheiro, reputação daquele consultor, daquele lobista com pessoas que estão dentro do governo, venda de produtos de defesa, venda de produtos de tecnologia de ponta, enfim. O que diz hoje um bom programa de compliance é conheça o seu parceiro. Entenda profundamente quem é o seu parceiro antes de fazer um negócio e revise essa pesquisa temporariamente. Não adianta nada eu fazer uma grande due diligence, um formulário, diversas pesquisas e passar 5 anos sem olhar para aquele parceiro. Tem que estar constantemente olhando quais são as pessoas que se relacionam comigo. Muito bem. Aí eu estou falando tudo isso aqui e os senhores vão me dizer, bom, dá para fazer negócio? Né? O que a gente faz com tanta norma, com tantos requisitos que essas empresas têm que seguir? Bom, pode passar mais esse. O que eu vou dizer para os senhores é o seguinte, dá para fazer, e, mais uma vez, o programa de compliance não está pronto na gôndola do supermercado. Dá para fazer se for um bom programa de compliance que seja específico para as necessidades daqueles clientes. Porque, senão, os riscos podem ser muito grandes. Eu trouxe aqui alguns casos que aconteceram fora do Brasil, só para exemplificar. E é óbvio que isso pode parecer muita legislação americana, isso não diz respeito ao Brasil, poxa, até essas coisas chegarem aqui vai demorar bastante tempo. Não é assim, a gente vai ver. Essa empresa, a Syncor, ela pagou comissões indevidas a médicos em Taiwan. Ela queria justamente, no exemplo que eu já havia dado anteriormente, ela queria que os médicos indicassem seus pacientes aos centros de imagem da própria Syncor. E esses médicos foram considerados funcionários públicos porque eles trabalhavam em hospitais do governo. A empresa tinha uma linha, uma conta contábil, que se chamava despesa promocional e de propaganda. E era justamente nessa conta que ficavam os valores que eram utilizados para comissionar esses médicos. Esse simples fato foi entendido pelo Departamento de Justiça americano como um ato ocorrido dentro dos Estados Unidos. Por quê?
porque a empresa em Taiwan enviou um orçamento para sua subsidiária na Califórnia. Então, esse trâmite de informação que chegou nos Estados Unidos foi suficiente para os Estados Unidos puxarem a jurisdição. E foram $2 milhões de multa criminal. Teve um outro caso, da Lucente, que é um caso bastante conhecido também, que importou numa multa um pouco maior. A Lucente concordou com o pagamento de 1 milhão em multas cíveis e ela entendeu por não admitir a culpa. E aqui foi um caso de funcionários chineses em 300 viagens aos Estados Unidos em outras localidades. Foi demonstrado, ao final da investigação, que esses funcionários chineses vinham para conhecer equipamentos da Lucente, iam aos Estados Unidos para conhecer equipamentos da Lucente, mas que eles praticamente não viajavam às instalações das fábricas. Eles iam para a Disney, eles iam para a Califórnia, eles eram acompanhados de familiares, eles permaneciam dentro dos Estados Unidos por 5 dias, por 9 dias, e, como esses pagamentos estavam justamente na conta de transportes internacionais, foi entendido como uma contabilidade não acurada, com o objetivo de esconder pagamentos impróprios, e também gerou essa multa de $1 milhão contra a empresa. Bom, parar tudo que a gente está falando até agora. Pode passar, Rodrigo. E a gente vai falar um pouquinho de legislação brasileira. Mas, antes disso, eu só quero explicar como funciona uma investigação fora do Brasil. E por que eu quero passar isso para vocês? Eu quero justamente trazer essa experiência de investigações fora do Brasil para o futuro do Brasil, para quando nós efetivamente tivermos aqui acordos de leniência assinados com a nossa legislação anticorrupção. O que hoje talvez seja um pouco difícil, mas deve acontecer em algum dia. Os Estados Unidos, ele reconhece a incompetência dele em fiscalizar e em investigar. Quando eu digo reconhece a incompetência, pode parecer muito forte. Na verdade, os Estados Unidos entendem que ele tem toda a força para fiscalizar profundamente uma empresa, mas que ele pode fazer isso por outros meios. Ele pode se utilizar do próprio capital privado para as finalidades dele. Então, hoje, é óbvio, a gente está falando de sistemas legais, sistemas jurídicos completamente diferentes. Hoje, no Brasil, pelo menos no campo criminal, a gente tem uma única possibilidade de fazer acordo com o Ministério Público, que é dentro da lei dos juizados especiais, do juizado especial criminal, e, mesmo assim, importa numa aplicação antecipada de uma sanção de uma pena não privativa de liberdade. Nos Estados Unidos, há a possibilidade de fazer acordos de natureza diferentes. Porém, não é esse o tipo de acordo que a gente lê no jornal quando a gente vê Siemens pagou 2 bilhões de dólares, Lucente pagou $1 milhão. Esses acordos que a gente trata aqui são acordos de natureza civil, e que são também, no Brasil, bastante difíceis. Veja só. Hoje, no Brasil, qual é a nossa realidade? Uma coisa é você investigar uma corrupção que aconteceu no exterior, outra coisa é a gente investigar uma corrupção que aconteceu dentro de casa. Hoje, o Ministério Público civil, de patrimônio público, ele não pode abrir mão de nenhum tipo de ação de indenização, de recuperar aos cofres públicos algum prejuízo que o poder público tenha sofrido. Então, não há como acordar com relação a valor decorrente de prejuízo de dano material. De outro lado, a lei de improbidade administrativa proíbe qualquer assinatura de termo de ajustamento de conduta. Então, a gente encontra diversos empecilhos na legislação brasileira para a realização de acordos. Os Estados Unidos, ele praticamente faz aquilo que ele fez com aquela empresa de logística. Ele diz o seguinte: você vai se investigar. Mas, para você se investigar, não basta contratar um escritório de advocacia qualquer, não basta procurar, por mais idônea que seja, uma empresa de auditoria, uma Big Four qualquer. Eu preciso ter um plano de ação. Eu preciso ter garantia de independência dessas empresas, porque eu não vou aceitar aqui qualquer escritório de advocacia, qualquer investigador, qualquer consultor. Por quê? Porque todas essas pessoas que trabalham dentro de uma investigação, elas têm a obrigação lá de levar para as autoridades todos os fatos que elas conhecerem durante a investigação. Então, aí é a primeira chave que muda na cabeça do advogado.
Você para e pensa. Fala, então, espera um pouquinho, eu sou um promotor de justiça ou um delegado de polícia, eu não sou mais um advogado. E é mais ou menos isso. O advogado que trabalha numa investigação dessa natureza, ele não segrega a prova, ele não escolhe prova, ele não defende a empresa com relação aos fatos que decorrem de evidência. Ele entrega tudo. Ele defende a empresa num bom acordo que ele vai fazer lá. Ponto. Se o escritório de advocacia esconder prova, ele vai ser responsabilizado tanto quanto a empresa. Então, a gente, primeiro, trabalhar com investigação, trabalhar com casos de compliance, há necessidade de um comprometimento absoluto com a transparência, com a integridade, com a independência do trabalho. Segundo lugar, por que é importante ter um escritório de advocacia trabalhando numa investigação? Nos Estados Unidos, o governo, o Departamento de Justiça, chega para a empresa e fala o seguinte, olha, você quer se investigar? A gente vai concordar aqui com o teu plano de ação. Você vai me trazer paulatinamente as provas que você for encontrando no decurso da sua investigação. E eu não vou interferir. Agora, se você não fizer isso, eu vou te investigar, e aí eu vou te investigar com base no processo que eu tenho à minha disposição, que inclui, inclusive, o instituto que se chama Discovery. A gente vê isso muito em filme americano, filme de direito americano. No Brasil, uma pessoa não precisa fazer prova contra si mesma dentro de um processo criminal. De outro lado, na justiça civil, a gente tem a possibilidade da antecipação da prova, desde que seja uma prova atinente aos fatos discutidos naquele processo. Então, eu tenho um contrato com a Carolina e, por cargas d'água, eu estou sem a minha via e eu sei que ela mantém na empresa dela aquele contrato. Eu posso antecipar essa prova, eu posso pedir uma cautelar para que ela apresente esse documento em juízo. Mas eu não posso intimar uma empresa qualquer e solicitar, por exemplo, todos os arquivos de uma determinada operação sem uma razão lógica conexa com aquele fato que está sendo investigado. Nos Estados Unidos, em tese, se pode fazer isso através desse instituto que chama Discovery. A empresa ela é obrigada a entregar todos os documentos que estão ali listados no supina, chama subpoena, né, em latim supina. Ela recebe a intimação e ela tem que fazer a entrega desses documentos para a autoridade. Pois bem, tem algum documento que a empresa não precisa entregar? Tem. Documentos que são produzidos por advogado, da relação cliente-advogado. Esses podem ser tarjados como confidencial. Se o governo vai entender bem a iniciativa da empresa em não entregar documentos confidenciais, são outros 500, mas a empresa pode deixar de entregar. Então, toda e qualquer investigação deve ser conduzida por um escritório de advocacia, com todas as comunicações sempre tarjadas pelo privilégio de comunicação cliente-advogado. E o negócio é tão maluco que, quando a gente está pensando em investigação aqui no Brasil, o primeiro ponto que a gente faz é o seguinte, tá bom, eu vou investigar. Só que isso aqui pode ser uma fraude que diga respeito tão somente a uma legislação brasileira. Ou isso daqui pode ser uma fraude que esteja encobrindo algum pagamento de propina e pode estar sujeita a um FCPA, a um UK Bribery Act. O que eu faço se eu estou no começo da minha investigação? Os procedimentos vão ser diferentes. Se os senhores já estiveram aqui dentro de uma investigação de uma fraude em empresa, cujo objetivo da empresa era talvez tentar recuperar o prejuízo ou fazer uma prova de justa causa, a gente vai lá, entrevista o empregado, manda ele assinar o termo, dá as declarações dele, junta na polícia, junta no processo trabalhista e tudo bem. Se eu estiver diante de uma investigação de FCPA e eu fizer um empregado assinar um termo, esse documento não é mais trabalho do advogado. Ele é uma evidência produzida por uma testemunha. E se o governo americano pedir, eu, empresa, tenho que entregar. Se durante o meu reporte, né, meu relatório a respeito daquela investigação, daquela entrevista que eu estou conduzindo, eu colocar uma frase da testemunha entre aspas, esse documento não é mais fruto do trabalho do advogado. Ele tem ali uma reprodução fiel de uma frase da testemunha. Ele passa a ser evidência. Ou seja, tem uma série de procedimentos que a gente tem que se atentar o tempo inteiro, especialmente quando a gente está tratando com legislação que não é local. Então, o primeiro ponto de qualquer investigação é entender quais são as possíveis leis que vão se aplicar ou vão poder se aplicar sobre aquele fato. Mas, enfim, voltando, o Departamento de Justiça, então, dá à empresa a possibilidade de se auto-investigar. E essa investigação é uma investigação ampla. É feito um plano de trabalho, pessoas são entrevistadas,
Milhões e milhões e milhões de terabytes de documentos são revisados. Existe todo um procedimento eletrônico para que o resultado dessa investigação seja o mais fiel possível. O método ele é científico. Eu não posso ter, por exemplo, se eu tenho um universo de 40 terabytes de informação, de e-mails de 40 pessoas de dentro da empresa, eu não vou analisar, eu não tenho como analisar 40 terabytes. Então, eu vou ter que ter um método, uma metodologia científica. Eu vou escolher palavras-chave que digam respeito ao meu caso, eu vou montar um plano de ação para que a autoridade olhe e fale, não, de fato, dentro desse cenário, que não é simplesmente por amostragem, você elaborou cientificamente, tecnicamente, a sua investigação, e eu vou analisar os resultados advindos dessa investigação. Eu vou aceitar esses resultados como sendo os resultados fiéis da investigação. Pode ser que tivesse um outro documento acobertado? Pode, mas é um documento que não estava tarjado com uma daquelas palavras que eu listei, ou seja, eu não tinha condições de encontrar aquele documento, e tudo isso tem que estar absolutamente demonstrado. Fim da investigação, que pode durar 2 anos, a empresa vai levar para as autoridades americanas o resultado, a conclusão dessa investigação, e vai tratar de celebrar algum tipo de acordo. Caso contrário, a empresa vai ser investigada. Esses acordos raramente incluem a parte criminal. Inclusive, isso é uma grande briga, porque os Estados Unidos têm lá, o Departamento de Justiça tem no bolso processos criminais contra empregados de todas essas empresas que a gente listou aqui, que, por enquanto, eles optaram pela não persecução, mas pode ser que um dia eles resolvam abrir esses processos e condenar criminalmente essas pessoas também pelas participações em atos de corrupção. Pois bem, estamos no Brasil. Estamos diante, por exemplo, de uma investigação da Polícia Federal. E os senhores vão analisar os autos, está tendo uma busca e apreensão num cliente, e dentro dos autos existem indícios de pagamento de propina ou doações políticas. E é uma empresa multinacional, ou é uma empresa brasileira que estava realizando algum negócio com os Estados Unidos. Fiquem já de orelha em pé, porque este pode ser um caso que vai ter repercussão nos Estados Unidos, sim. E as autoridades americanas, eu falo aqui muito de Estados Unidos e americano porque é o que mais se aplica. A gente tem as leis mais recentes da Europa, mas elas estão indo pelo mesmo caminho. A gente teve um caso uma vez de uma empresa de tecnologia da informação muito grande americana que tinha um distribuidor no Brasil, e esse distribuidor estava sendo investigado por suspeita de subfaturamento, de criação de toda uma malha ali de outras empresas para disfarçar, né, para importar produtos com um custo muito mais baixo e sonegar tributos. Da empresa americana, dessa multinacional, 4 diretores, inclusive o presidente, foram presos durante a operação da busca, da Polícia Federal e da busca e apreensão. Mas, quando nós fomos analisar os autos, tratava-se justamente disso, de diversas suspeitas, de pagamentos de propina e de doações políticas. Entramos em contato com a matriz da empresa imediatamente. Olha, vocês não têm um caso brasileiro, vocês têm um caso aqui também sujeito à legislação americana. Então, dessa forma, ele vai ter que ser analisado. Conclusão, a gente começou a fazer a investigação interna e foi levantando todas as provas. Óbvio que outros advogados foram contratados para acompanhar os administradores da empresa, até que, em um determinado momento, 1 ano depois, saiu na imprensa local o nome da empresa multinacional. Pela primeira vez, saiu o nome junto com suspeita de corrupção, de doações políticas. Os advogados americanos que estavam trabalhando no caso foram por nós avisados imediatamente e, portanto, pela primeira vez, eles passaram a mão para conversar com o Departamento de Justiça americano. E, de outro lado, do lado de lá, o promotor simplesmente respondeu: muito bem, eu só estava aguardando segundos para a sua ligação. Porque eles acompanham todos os jornais daqui. Eles sabem exatamente o que acontece no mundo inteiro a respeito de corrupção, especialmente nos chamados países do BRIC, que é BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, que são os grandes países de interesse para os Estados Unidos em razão do desenvolvimento. Então, assim, a gente acha que é uma coisa muito fora da realidade brasileira. Não é tanto. E não é tanto especialmente porque é daí, é da Europa, que a gente vem buscando os modelos para aplicar aqui no Brasil. Porém, a gente acaba encontrando barreira num cenário completamente bagunçado da legislação brasileira e com uma pluralidade de autoridades aqui no Brasil. Que horas são?
Eu prometo que eu não vou tomar mais muito tempo de vocês. Eu só quero acabar aqui rapidinho falando um pouquinho da lei anticorrupção. Acredito que os senhores já tenham lido bastante a respeito dela e de toda a contrariedade em cima dessa legislação. Mas acho que aqui o mais importante é, em primeiro lugar, nós não temos só essa lei anticorrupção. Nós temos essa e diversas outras leis. Esta nossa lei anticorrupção, ela foi, de fato, aprovada no meio dos movimentos de julho do ano passado, como uma resposta do governo na tentativa, né, de mostrar alguma medida de combate à corrupção e dar uma resposta à sociedade brasileira. Mas ela ainda não estava pronta. O que ela tem de diferente aqui? O que ela tem que a gente precisa analisar com um pouquinho mais de cuidado? Óbvio, ela só traz a responsabilidade civil e administrativa da pessoa jurídica, e isso já existia em outras leis. Agora, ela traz o Instituto da Leniência. Ela traz a importância dos programas substanciais de compliance, embora ela não diga quais sejam esses programas substanciais de compliance. Ela não diz o que é um programa substancial de compliance. E ela traz uma questão bastante controvertida, que é da competência. O que é um acordo de leniência? Essa nova lei, ela importa da lei concorrencial, da lei do CAD, o Instituto da Leniência. Nós temos duas principais leis concorrenciais no Brasil. A atual, que é de 2012, é isso? 2012? E uma anterior. Essa lei ela importa o Instituto da Leniência da primeira lei, da primeira versão, que foi depois modificada pelo CAD. Outras questões foram introduzidas justamente em decorrência da própria experiência do CAD com leniência. O CAD é uma agência brasileira, é o Conselho de Defesa Concorrencial, que vem aplicando acordos de leniência como forma de combate a cartel há pelo menos 10 anos, e com bastante sucesso. O que é interessante do CAD? Por que vale a pena falar um pouquinho de CAD? Se há a suspeita da empresa ter participado de algum ato anticoncorrencial, de um cartel, de uma combinação de preços, essa empresa ela pode, da mesma forma que nos Estados Unidos, se auto-investigar. E, para isso, ela faz o quê? Ela vai até o CAD, bate na porta e fala, muito bem, secretário, eu tenho aqui um possível caso na indústria X, sem dizer o nome da empresa. O CAD vai responder para você lá do outro lado, olha, eu não estou investigando nenhum caso de cartel nessa indústria. Eu concordo em fazer um waiver com você. O que é um waiver? O waiver é o documento que a empresa tem em mãos e que garante para ela o primeiro lugar na fila. É um documento de via única, o CAD não fica com nenhuma cópia. Ele entrega para a empresa um documento assegurando, olha, não estou investigando a indústria X, você é o primeiro da fila e, se num prazo de X tempo, você me trouxer aqui as evidências necessárias para comprovar a prática de cartelização que você disse que existiu, nós vamos assinar um acordo de leniência. Você fica isento das penalidades administrativas. E as pessoas que estão com você ficam isentos das penalidades penais, porque há uma previsão de extinção da punibilidade. O promotor não pode denunciar enquanto perdurar o processo administrativo no CAD, e se for comprovado que, de fato, a empresa colaborou, essas pessoas terão extinta a sua punibilidade do ponto de vista criminal. Então, esse é o Instituto da Leniência que se procurou importar na lei anticorrupção, com algumas deficiências. Primeiro, a gente está falando de uma redação que era antiga, não se preocupou em entender por que a nova redação poderia ou não ser melhor. Segundo, porque quando a gente traz a leniência para a lei anticorrupção, não existe nenhuma previsão de extinção da punibilidade da pessoa física. E aí os senhores podem me perguntar, por que é importante que a pessoa física tenha algum benefício? É importante, mais uma vez, pela experiência que a gente tem internacional e pela experiência brasileira que a gente tem com o CAD. A pessoa jurídica ela tem uma personalidade própria. Não vamos pensar aqui nas empresas familiares, vamos pensar nas empresas que têm gestores contratados, administradores, que têm o seu cargo, que são demitidos, que vem outro no lugar, etc. Personalidades absolutamente independentes jurídicas. E eu acho que sempre vale a pena pensar na exceção para ter certeza que a nossa lei pode alcançar toda e qualquer situação. Pois bem, se eu tenho uma empresa que ela tem política de compliance,
que ela tem independência na gestão, e que, talvez muitas vezes, a gente esteja falando de fatos bastante pretéritos, como que essa empresa investiga um ato de corrupção? Vamos voltar para a FCPA e lembrar que a gente tinha lá contabilidade não acurada como a melhor forma de encontrar do que propina, mão na massa, dinheiro na cueca? Mas como que esta corporação investiga um ato de corrupção e investiga bem para conseguir chegar a um resultado favorável para as autoridades estão abrindo mão do poder de investigação e estão dizendo, olha, eu não tenho competência para fazer isso, está aqui particular, faça você. Só que, nesse momento, as autoridades estão fazendo isso de forma deficiente. Elas não estão dando para a pessoa jurídica toda a possibilidade de se auto-investigar e de colaborar com as investigações. Por quê? Porque é justamente isso. Eu, empresa, posso fazer o quê? Se eu não tenho mais aqui a pessoa que corrompeu, se eu, dos fatos, conheço os e-mails que eu tenho aqui dentro de casa, se eu, dos fatos, no máximo, conheço uma contabilidade esquisita aqui nos meus livros, como que eu conto essa história? Como eu identifico quais são os outros participantes do ato de corrupção? Como eu identifico quais são os funcionários públicos que estão envolvidos naquele ato de corrupção? Para isso, eu preciso de pessoas. Se as pessoas não contarem a história, a empresa só tem documentos para entregar. Então, assim, para mim, a maior questão de ter um benefício para a pessoa física na lei anticorrupção, do ponto de vista criminal, não é o benefício, não é simplesmente dizer, olha, a empresa familiar só vai fazer um acordo num caso de corrupção, um acordo de leniência, se o seu diretor, se o seu presidente, se o senhor que está ali há 50 anos na gestão tiver um benefício criminal. Não é esse. O principal benefício é justamente poder contar a história inteira. Então, a partir do momento em que o poder público dá metade de condição para a empresa se investigar, ele, ao mesmo tempo, não vai receber nem metade em troca. Porque as empresas não vão fazer um acordo de leniência. E não vão fazer um acordo de leniência porque elas não têm condição de contar a história inteira, porque elas não têm nenhuma isenção da penalidade. Elas têm uma redução de penalidade. E aí vem um outro ponto da lei que é bastante complicado, que é justamente, a gente está passando ali, mas ali é praticamente a reprodução da própria lei. Vem um outro ponto que é bastante complicado para a empresa. A lei ela traz a previsão de redução de pena com um bom programa de compliance. Agora, vamos supor que eu tenha um excelente programa de compliance, eu tenho o melhor programa de compliance, eu tenho um programa de compliance impecável, e, mesmo assim, um empregado meu, em desobediência completa às minhas políticas, porque ele estava com medo de alguma coisa do chefe dele, ou ele achou que, se ele não conseguisse aquela licença, ele ia ser demitido, por conta única e exclusiva dele, porque todas as minhas políticas asseguram o contrário, foi lá e comprou uma licença. Se ele fez isso, e eu tenho um excelente, um impecável programa de compliance, eu detectei imediatamente. Eu detectei, afastei esse empregado da minha corporação, da minha empresa. E o que eu vou fazer ato contínuo? Vou fazer um acordo de leniência para pagar até 20% do meu faturamento bruto do ano anterior. A empresa que tem um excelente programa de compliance não tem benefício nenhum na nossa legislação. Então, essas são algumas falhas que, para mim, são muito graves e que acabaram trazendo para a legislação brasileira princípios de outras leis brasileiras, de outras legislações do mundo, de uma forma bastante torcida. Eu, hoje, não vejo muitas condições de se fazer um acordo de leniência com base nessa legislação. De outro lado, é competente para realizar o acordo de leniência a autoridade máxima da agência que sofreu o ato ilícito. Quando eu trato de uma Sabesp em São Paulo, de uma certa forma eu tenho uma estrutura. Quando eu trato de uma prefeitura de São Paulo, de um governo de São Paulo, de um governo federal, eu tenho uma estrutura. Agora, quando eu trato da empresinha constituída para pegar o lixo em Pirapora, do Vira da Serra, do Passa Quatro, que tem 3 funcionários públicos, a pessoa responsável, se não for o próprio agente corrompido, não sabe nem por onde começar. Então, assim, se a gente quer seriedade no combate à corrupção, a gente tem que ter um órgão que tenha independência para combater a corrupção. E para fazer acordo de leniência, a gente tem que ter algo nos moldes do CAD, hoje em dia. O CAD é um órgão que você consegue ter algum tipo de segurança jurídica na conversa com eles. Se a gente deriva do crime de cartel
da infração concorrencial e vai para os outros delitos, especialmente para a corrupção, a gente não tem nenhuma segurança jurídica, a gente tem uma incerteza jurídica bastante grande. E aí eu volto para o que eu falei antes. A gente tem hoje, vamos supor que a gente tenha um caso de cartel em licitação pública com corrupção. Eu tenho o CAD envolvido, eu vou ter os tribunais de contas de estados e União envolvidos, com possibilidade de procedimento administrativo e de sancionamento dessas empresas, inclusive com suspensão e interdição de atividades, proibição de contratação com o poder público. Eu vou ter o próprio órgão que foi atingido com a possibilidade de ter um procedimento administrativo com o mesmo tipo de sancionamento. Eu posso ter corregedorias do município, do Estado, da União, também com a possibilidade de inquéritos administrativos, de procedimentos administrativos. Eu tenho o Ministério Público com inquéritos civis públicos e futuras ações civis públicas. E eu tenho as polícias federal e estadual trabalhando na investigação criminal. Como que se faz um acordo com 15 autoridades diferentes? Não é assim que funciona no resto do Brasil. Ou existe uma centralização para justamente dar segurança jurídica, ou não funciona. Muito bem, então vamos voltar para o compliance. Você está falando, né? Não faz mal. Eu vou encerrar daqui a pouquinho. Bom, voltando um pouquinho então para o programa de compliance. É importante ter um programa de compliance? Pequenas e médias empresas no Brasil hoje precisam ter um programa de compliance? Sim, elas devem pensar num programa de compliance. Mas antes delas pensarem num programa de compliance qualquer, e por que elas devem pensar? Porque sim, a gente tem uma legislação que vai beneficiá-las no caso da existência de um programa de compliance. Imaginem que essas empresas elas podem ser beneficiadas não porque elas cometeram diretamente um ato de corrupção. Elas podem ser beneficiadas pelo programa de compliance por um terceiro que elas contratam, um despachante, um fornecedor de serviço, um distribuidor, um revendedor, cometer um ato de corrupção. Portanto, sim, é importante que essas empresas se preocupem com a criação de programas de compliance. Mas o que elas têm que fazer antes disso? Para ter programas de compliance, a gente precisa ter avaliação do programa de compliance. A gente precisa ter mapeamento das áreas de risco. A gente precisa ter elaborações de políticas que não são só de código de conduta. Por exemplo, se eu quero fazer uma investigação, se eu tenho um programa de compliance, eu tenho que poder fazer uma investigação. Se eu quero fazer uma investigação, eu preciso ter certeza que minha empresa tem uma política, por exemplo, de informação que dê aos meus empregados conhecimento de que o e-mail que ele trabalha é corporativo e que eu posso monitorar, porque senão eu posso ter um problema na Justiça do Trabalho. Eu preciso ter os meus empregados sabendo que aquele equipamento que ele usa é meu e que eu posso monitorar a qualquer momento. Eu preciso que eles saibam que se ele me trouxe um celular dele e eu pago a conta, eu tenho o direito de analisar o equipamento. Ou não. Pode ser que a empresa não queira nada disso, mas ela precisa saber o que ela quer. Ela precisa analisar todas as questões que acontecem dentro do âmbito dessa empresa para poder escolher, primeiro, meus empregados têm que ter absoluta ciência do que eles fazem aqui dentro. Segundo, eles têm que ter absoluta ciência do que eu posso fazer aqui dentro. E aí, sim, eu tenho que ter as regras do jogo. O que pode e o que não pode. É muito gente, um código de conduta pode ser uma coisa, ou duas, ou três, ou 50 páginas. Eu posso dizer atos de corrupção são proibidos, assédio sexual é proibido e desvio de bens da empresa é proibido. Está aí, tem um código de conduta quase uma Constituição americana, minúsculo e que funciona muito bem. Posso estender esse código de conduta. Agora, a questão não é ter o código de conduta, é o que eu vou fazer quando acontece um ato de corrupção e o meu código diz que ele não pode acontecer. Como que eu vou investigar isso? Eu preciso ter todos os outros meios dentro da minha empresa para assegurar que eu vou atender a denúncia que me foi encaminhada. Porque senão eu não tenho cultura de compliance. E nenhuma empresa sem cultura de compliance tem um bom programa de compliance. É muito mais importante ter cultura de compliance do que papel com regra. No final do jogo, é isso que vale. Os empregados saberem, estarem absolutamente cientificados que eles precisam agir da forma certa, que ninguém quer que eles façam nada de ilegal, que não é admitido fazer alguma coisa de ilegal. E que, se eles fizerem algo ilegal, contrário às políticas da empresa, eles vão se
ser investigados pela empresa, eles vão eventualmente sofrer um inquérito policial, eles vão ser afastados, eles vão ser demitidos por justa causa. Há também a necessidade da exemplificação para os outros empregados. Senão, um programa de compliance não funciona. É o que a gente chama de top-down, é o tom do compliance aí na linguagem dos gringos. Então, assim, o tom from the top. A tonalidade do que se pretende na empresa tem que vir da alta administração, porque se não vier, não funciona. Então, a gente precisa estar lá, sempre olhando, incentivando as boas ações, reprimindo as ações que são erradas, estabelecendo critérios métricos para entender como aquela corporação está agindo, promovendo treinamentos, mais especificamente nas áreas de risco da empresa, que são normalmente aquelas que se envolvem, né, tem algum trabalho com funcionários públicos. E, pois bem, a gente não chegou nesse nível ainda no Brasil, mas a Espanha ela tem uma legislação de 95 que é bastante interessante, que ela aplica sanções ao trabalhador que não levar ao conhecimento do seu superior de forma imediata qualquer situação que exponha, que possa representar risco para os trabalhadores. E, mais recentemente, a gente tem nos Estados Unidos o tal do Dodd-Frank Act. Ele é um programa federal de incentivo ao denunciante. Lá eles chamam de whistleblower, que é o assoprador do apito, aquele que dá o aviso. O whistleblower nos Estados Unidos, aquele que vai até o Departamento de Justiça ou até a SEC e comunica um ato de corrupção, ele pode se beneficiar com até 30% dos valores de multa pagos pela empresa para o poder público. E já há casos, né? Pois bem. A gente fala um pouquinho de investigação interna, o Rodrigo tem razão, eu vou falando sem olhar para os slides e acabei invertendo as coisas. Mas aqui a questão do sigilo das comunicações, da relação cliente-advogado, de entender exatamente qual é a finalidade de uma investigação interna. Aqui eu podia até me estender sobre investigação interna, mas eu acho que não é absolutamente necessário. Acho que o que eu posso falar sobre investigação interna para vocês é: tenham sempre um advogado. Não há caso. O que é uma investigação interna? Ela pode ser afeta a uma fraude, ela pode ser afeta a um caso de corrupção. Ela, de qualquer forma, é relacionada a alguma área do direito. Então, investigação dentro de uma empresa precisa ser acompanhada por um advogado. Até porque nenhuma investigação afeta uma única área do direito. A gente está sempre falando de multidisciplinariedade. Se a gente tem uma fraude trabalhista, essa fraude pode ter importado num problema tributário ou contábil para a empresa. Se a gente está falando de uma questão de importação, pode ter a ver com advogados que sejam especializados em questões de importação. Ela tem um lado criminal. Levar para a polícia, levar para o Ministério Público, tomar medidas jurídicas, é uma outra questão. O que a gente precisa entender primeiro é quais são as leis. O que pode acontecer? O que eu preciso recomendar para o meu cliente? Talvez o meu cliente não queira fazer absolutamente nada. Talvez ele queira simplesmente demitir aquele funcionário por justa causa. Ou talvez ele queira, antes de alertar sobre a fraude, tentar tomar todas as providências para fazer um bloqueio de bens, para tentar reaver os bens desviados. Ou, melhor, olhando essa fraude, pode ser que ele entenda que ele tem um probleminha da nossa lei anticorrupção. E se ele for uma multinacional, talvez ele tenha um problema com leis estrangeiras também. Portanto, investigação precisa de um advogado. Eu trouxe aqui um quadro para vocês, muito simples, que seria, não sei se esse material vai ser disponibilizado depois, mas se alguém quiser, depois eu encaminho. Ele é uma comparação do FCPA com o UK Bribery Act, e com, aqui, desculpa, ali ainda está no projeto de lei, eu preciso atualizar esse slide, mas é justamente quais são as condutas que são incriminadas por cada uma das legislações, mas para conhecimento também. A gente falou um pouquinho do acordo de leniência, né? Falei bastante. Do CAD. Bom, CGU, isso é importante dizer. Quando esse projeto de lei estava em andamento, a ideia é que a CGU fosse o órgão que tivesse a competência
para investigar casos de corrupção. A CGU não quis ficar com essa batata quente no colo, a gente entende por quê. Acho que nem é o caso de ficar, porque a CGU tem outras atividades, outras competências, que não ficar investigando casos de corrupção, e muitas vezes ela pode até ter um conflito interno mesmo de interesses. Mas a CGU acabou ficando com a responsabilidade, com a competência para investigar casos de corrupção acontecidos no exterior, com funcionários públicos estrangeiros. A demais competência, como eu disse para os senhores, ficou na mão de cada órgão que foi afetado. O Estado de São Paulo, a gente não tem ainda uma regulamentação da CGU, tá? A gente está esperando avidamente a regulamentação da CGU para saber quais são as diretrizes da CGU para a aplicação dessa lei. Mas o município de São Paulo já regulamentou a competência, estabeleceu um órgão que vai ser o órgão responsável por centralizar toda e qualquer denúncia e assinar acordo de leniência. E o Estado de São Paulo também fez a mesma coisa. Agora, o que fazer, então, para a pessoa física se a gente chegou num determinado momento em que a gente não pode fazer leniência porque não tem absolutamente nada para a pessoa física? A gente tem a colaboração premiada, que também é uma lei recente, que é a lei que altera a delação premiada, com alguns poréns. Quais são os poréns principais da lei da colaboração premiada? Em primeiro lugar, ela só, em tese, pode ser aplicada para organização criminosa, e não é qualquer ato de corrupção que pode ser entendido como uma organização criminosa. Você tem ali os requisitos da lei para a organização criminosa. Em segundo lugar, embora a nossa leitura da lei permita o entendimento de que o Ministério Público pode, desde o início, acordar qual vai ser especificamente o benefício daquele colaborador, a postura atual do Ministério Público não é essa. O Ministério Público entende que ele só vai verificar qual é o benefício ao final da colaboração. E quais são os benefícios dessa lei? Ele pode não denunciar, ele pode substituir uma pena privativa de liberdade por restritiva de direito, ou ele pode diminuir a penalidade privativa de liberdade aplicada. Então, se eu não tenho certeza de que eu vou ter direito àquele benefício desde o início, se eu colaborar efetivamente, eu tenho, mais uma vez, uma insegurança bastante grande. De outro lado, vejam, senhores, o colaborador ele tem que colaborar efetivamente para que um dos resultados que a própria lei da colaboração premiada lista, ou seja, ele tem que ou conseguir identificar outros membros da quadrilha, ou conseguir recuperar bens que foram fruto das condutas criminosas, ou, enfim, tem ali uns 5 ous que ele tem que conseguir um deles. Agora, mesmo ele fazendo isso, ele vai obter o benefício maior? Não se sabe. E não se sabe principalmente em casos de corrupção, que, vejam só, quando a gente trata de caso de corrupção, normalmente a gente não está tratando do criminoso comum. A gente está tratando de um criminoso com um perfil diferenciado. A gente está tratando de um empresário, a gente está tratando de uma pessoa, não estou fazendo nenhuma defesa aqui não me julguem mal, de uma pessoa que está inserida num contexto diferente. O que eu quero dizer com isso? Fazer um acordo de colaboração premiada com um membro de uma quadrilha que é traficante de armas pesadas, que aquela pessoa se sente absolutamente ameaçado e que a única chance da vida dela, inclusive de vida, é fazer a colaboração e pedir uma proteção de testemunha, é uma coisa. Fazer um acordo de colaboração criminada com um indivíduo que tem toda uma vida social a perder, que esse é o maior bem para ele, é outra completamente diferente. Então, hoje em dia, a gente tem um descompasso completo das nossas autoridades públicas com os direitos e deveres desses indivíduos numa situação especial. Eu não estou dizendo que eles devam ser mais beneficiados porque eles são criminosos do colarinho branco. Não é isso, de forma alguma, a leitura que pode ser tida aqui da minha fala, da minha dissertação. A minha ideia, justamente, é dar a esses indivíduos benefícios que sejam de interesse deles. Por quê? Porque o Estado, quando ele institui a colaboração premiada, o Estado, quando institui acordos de leniência, ele está dizendo, por favor, me tragam informação. Então, para eu trazer informação, para eu levar informação, eu preciso saber qual é a minha parte nisso. E, por fim, infelizmente, no Brasil, como a gente vê todos os dias nos jornais, não adianta ter lá na lei de colaboração premiada que é crime publicar o nome do colaborador, que é crime publicar a imagem do colaborador.
todos os jornais vão publicar, e, antes disso, todos os ministérios públicos, não todos, mas alguns, infelizmente, vão ter fornecido para os jornalistas dados que jamais poderiam ter fornecido. Isso a gente vê há anos acontecendo no Brasil, com transcrição de conversa telefônica, vindas, cuja Constituição estabelece que interceptação telefônica só pode ser feita com fim exclusivo de investigação criminal. É absolutamente sigiloso. Tem lá trechos de conversas telefônicas estampados no jornal, tem trechos de imposto de renda, tem trechos de extratos bancários e, mais recentemente, tem nomes dos colaboradores premiados, tem fotos dos colaboradores premiados todos os dias no jornal. Ou seja, quem é que faz colaboração premiada hoje no Brasil? Quem é que quer assinar um acordo de leniência? Então, essas são as questões que eu acho que vale bastante a pena a gente discutir para amadurecer mesmo o cenário legislativo e, mais do que isso, para amadurecer esse diálogo entre público e privado, que o que falta muito no Brasil é esse entendimento, é o poder público olhar para a parte privada e entender que pode ter ali um parceiro, e vice-versa. Essa desconfiança mútua é algo que precisa ser bastante trabalhado no Brasil para trazer um ambiente muito mais saudável para os negócios, usando o poder público e usando a vontade privada para desenvolver um ambiente mais salutar, mais transparente. E aí eu só vou acabar contando para vocês uma regrinha, mais uma vez, americana, e que eu acho que dá uma sintetizada. Os americanos dizem o seguinte: essa é a regra do pato. Se parece, anda e soa como um pato, provavelmente é um pato. Se parece, soa ou se assemelha a algo ilegal e impróprio, provavelmente é algo ilegal ou impróprio. Então, o que a gente fala para as empresas, para os empregados o tempo inteiro, quando a gente trata de compliance, é: se você acha que tem algo errado, você é uma pessoa que trabalha há anos nessa empresa, há anos nesse setor, conhece o mercado, conhece as pessoas. Se para você pareceu errado, confia na sua intuição, porque provavelmente é errado. E se provavelmente é errado, vale, no mínimo, uma investigação um pouquinho mais aprofundada daqueles fatos. Bom, senhores, eu peço desculpas por ocupar tanto tempo de vocês, espero ter podido contribuir aqui com algumas dos nossos pensamentos e experiências a respeito de compliance no Brasil. Obrigada, boa noite.